Então, boa noite a todos, colegas, amigos. É uma alegria estar aqui com vocês para mais um evento do Cineclube SBPA Jung Ensine. Nesses encontros, nós visitamos os mais variados filmes e a cada vez constatamos como eles nos apresentam realidades arquetípicas por meio de imagens oriundas da alma, que se expressam nas telas. E nesse contato, nós ampliamos a nossa consciência sobre as temáticas humanas envolvidas. O Cineclube SBPA Jung Ensine, ele acontece mensalmente, na última segunda-feira de cada mês, neste horário de 20h30. O grupo é coordenado por 5 membros analistas da sociedade: a Ana Sueli Vieira, de Salvador, Bahia, a Denise Jorge, de Jacareí, a Marfisa Reis, do Rio de Janeiro, a Sueli Gelhard, de Niterói, Rio de Janeiro, e por mim, Maria Cristina Marrei, de São Paulo. Hoje a nossa colega de SBPA, a Ieda MacDonald, irá fazer uma leitura da psicologia analítica do belíssimo e sensível filme After Sun, de 2022. Ieda é analista junguiana, psicoterapeuta arquetípica, professora do IMPAR, Instituto Mantiqueira de Psicologia Arquetípica, do Instituto Freedom, fundadora do ECO, Estudos Arquetípicos, onde realiza supervisão e grupos de estudos, é escritora e mediadora de grupos de escrita criativa, autora de Devagar, Depressão e Criatividade, pela editora Apri, coautora de Pescaria Noturna, Elaborando o Lado Escuro da Psique, editora Apri, Paz, Onde Foi Que Eu Acertei, pela editora Sativa, Da Substância dos Sonhos e Outras Periferias, livro de contos pela editora Carapaça e Gutum, e O Mergulho de Virgínia, um livro de poesia a ser publicado em breve. O filme After Sun, sobre o qual a Ieda falará hoje, é uma produção dos Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda do Norte. A direção é de Charlotte Wells e estreou no Brasil em dezembro de 2022. Ele nos traz a história de uma viagem de um pai e uma filha pré-adolescente. Uma viagem que parece ser um rito de passagem da infância para a adolescência da personagem, Sophie. E talvez, eu penso, um rito de passagem também para o pai, adultecendo da juventude para a idade adulta. As imagens indicam um sofrimento psíquico desse moço homem, em transição, que talvez soubesse que algo em si deveria morrer, mas sugerem, a meu ver, que essa morte pode também ter sido vivida literalmente e não simbolicamente. Bem, são essas as minhas colocações. Vamos ouvir agora a leitura da Ieda, à luz da psicologia arquetípica. Durante a sua fala, nós estaremos com os nossos microfones desligados. Após a fala, nós vamos poder nos expressar pelo chat, com perguntas, com dúvidas, com colocações, e também podemos levantar aquela mãozinha aqui na tela para nos inscrever, para nos manifestarmos aqui para a Ieda, tá bom? Então, boa apresentação para a Ieda. Obrigada, Cris. Obrigada, pessoal aqui do Cineclube, por ter me convidado, da oportunidade da gente falar desse filme, né? E a oportunidade de falar de psicologia arquetípica, que eu adoro. Quem me conhece sabe disso, né? E quando eu assisti esse filme pela primeira vez, de cara eu pensei, esse é um filme que é muito, muito dentro dessa perspectiva, né? Ele é muito à base de imagens, de uma outra linguagem, que não a linguagem do ego, distante até, né, de uma análise mais
digamos, tradicional. A gente poderia ficar aqui tentando pensar em questão de complexos, sombra, etc. Tudo isso, claro que existe. Mas a linguagem que a Charlotte Wells escolhe é muito poética, né? É de um outro lugar. Então, é um convite para fazer também um exercício dentro dessa perspectiva da psicologia arquetípica. E tem aqui, né, um convidado muito especial, como eu disse para vocês, que foi a pessoa que me levou para assistir esse filme no cinema, que é o meu filho de 15 anos, que é cinéfilo. Então, imaginem a emoção de estar vendo um filme de memórias junto com meu filho, né, durante as férias. Foi, assim, uma surpresa, eu nem tinha ouvido falar do filme, e ele falou, vou te levar para ver um filme bem bonito. E a gente foi lá na Augusta, então foram várias camadas nesse dia, né, assistindo esse filme de memórias, essa filha assistindo, né, as memórias do pai, eu junto com meu filho ali. Então, Arthur, eu vou te matar de vergonha aqui, muito obrigada por você ter me feito esse convite. E depois dessa primeira vez que eu assisti mais uma vez, quando eu pensei em apresentar, e mais uma vez, quando eu comecei a organizar mais o material, né? E o que eu queria pedir para vocês, como eu disse já para algumas pessoas que tinham já chegado um pouco antes, que eu gostaria muito que vocês trouxessem a perspectiva de vocês, né? Outras leituras, porque o cinema, a arte, né, é uma obra aberta, como diz Humberto Eco, né? Um pouco aquilo que a Sueli falou. Às vezes, o próprio, né, escritor, artista, nem teve a intenção que a gente estava imaginando, mas o receptor, ele acaba vendo além, né? Ou aquilo que está na realidade dele. Então, eu vou aqui, a princípio, só compartilhar com vocês a tela, depois eu vou voltar, mas eu vou ficar um tempinho aqui, o material. Vocês conseguem ver? Ficou bom? Certinho, Cris? Pronto? Certo. Bom, então, After Sun, uma leitura arquetípica sobre memória e imaginação. Essa é a proposta do meu recorte, né? Como eu falei para vocês. Esse é o recorte, é um filme que é, na verdade, uma grande colagem, do meu ponto de vista, né? Se tem uma linguagem artística que a gente pudesse relacionar ao After Sun, é, para mim, colagem, né? Colagem de imagens, que vai compondo, né, várias possibilidades, né, de leituras, vários detalhes que vão introduzindo esses personagens tão interessantes, né? E que, num primeiro momento, o curioso é que a gente, né, naquele primeiro momento do filme, tem uma tensãozinha ali latente, a gente sempre fica esperando alguma coisa vai acontecer, mas é na segunda parte do filme para frente que realmente acontece, vai ficando claro alguns pontos que a Charlotte Wells vai introduzindo, a partir de músicas, a partir de imagens pequenas, né? Pequenos diálogos entre eles, aparentemente banais, que não são banais, né? E aqui, né, eu fiz essa pequena colagem para vocês, porque quando eu fui escrever e bolar nessa apresentação, na verdade, eu não fiquei muito preocupada, né, com a questão linear de como o filme vai sendo mostrado. Tá numa ordem, não se preocupem, mas um pouco nessa simultaneidade, né? Essa ideia de simultaneidade das imagens é uma ideia muito, muito cara para a psicologia arquetípica, né? A alma, ela acontece de várias maneiras ao mesmo tempo. É um pouco isso. As nossas memórias, recordações estão sempre banhadas, né, das nossas ficções, da nossa imaginação. A gente nunca vai lembrar exatamente o que aconteceu. A gente vai lembrar com um colorido especial, com uma emoção, com algum tipo de outra história que a gente até às vezes a gente conta na frente de alguém que estava com a gente, a pessoa fala, não, imagina, nada disso, não foi bem assim. Aí a pessoa conta uma outra história em cima. Então, é um pouco essa ideia, né, de que aqui poderiam ter cada imagem, do jeito que eu coloquei, poderia estar totalmente diferente, né? Bom, então, a Charlotte Wells, ela diz o seguinte, numa entrevista, perguntam para ela se esse é um filme autobiográfico. E ela diz que não, que ele não é autobiográfico por si só, mas ele é emocionalmente autobiográfico, porque sempre houve uma infusão pessoal nos personagens. E o que é interessante daqui? A Charlotte Wells, ela também perdeu o pai na adolescência, por isso que ela está falando isso. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. E ela também passou
por essa situação parecida com a Sophie, não igual, né? Porque o que está sugerido ali é uma coisa um pouco mais drástica, né? Pelo menos para mim, não sei o que vocês sentiram. E é um filme que vai passear, que eu não estou conseguindo, Cris, me ajuda aqui a ver essa... Tem uma citação em cima aqui que eu não consigo ver. Ai, que pena. Que é algo do gênero, que é do... Não sei se vocês conseguem ver. Vocês estão conseguindo ler em cima A dessa... gente consegue ler. Lê para mim, Sueli, por favor. Temos apenas a nossa história, e ela não é nossa. José Ortega y Gasset. Obrigada, viu? É isso. Por quê? Porque, vejam, essa história, né, como diria todas as histórias, de alguma maneira, né, elas são gatilhos para as nossas próprias histórias. E, no fundo, nós, na verdade, somos muito menos subjetivos do que a gente imagina, né, dentro de uma perspectiva arquetípica. Porque todas essas temáticas que perpassam o filme, né, dentro de um colorido especial, lógico que aí tem a subjetividade de cada um, são todos temas que todos nós temos, né, relação com o pai, saudade, nostalgia, tristezas, perda, luto, melancolia, entre outras coisas, né? Então, foi como eu comecei falando lá no início, os recortes possíveis, né, que eu, pelo menos, vi, são desde os mais, né, dos mais óbvios, numa camada mais, né, em cima, que seria a relação pai e filha, né, os complexos que poderiam estar atuando aí, mas isso aí fica, do meu ponto de vista, muito subliminar no filme, não é bem isso. A questão da ausência e da presença, né, desse pai, né, que vai se mostrando para ela, né, essa presença nessas férias e depois esse sumiço do pai, né, depois dessas férias. Essa ideia do Purisênix, né, que horas a gente vê a Sophie, né, super madura, fazendo perguntas super inteligentes, né, e o pai mais brincalhão, criação, e olha que o pai está no papel de pai e ela está na menina, né, se descobrindo aí na pré-adolescência. O luto é melancolia, e mais para o meio do filme a gente vai percebendo a questão da depressão também aí presente, né? Então, as camadas, por isso que está em azul, isso aí que eu destaco, de memória e imaginação, né? Essa ideia do aprofundamento, da interiorização, nessa linguagem, tudo isso são linguagens da alma, né? Essas possibilidades de descida que o filme vai nos convidando a fazer. E é uma narrativa, do meu ponto de vista, muito próxima à imaginação ativa, né? Principalmente aqueles momentos em que aparece aquela cena que parece dentro de uma balada, né? Com aquelas luzes, né? Que é a imaginação dela ali procurando o pai, né? Você fica tentando entender o que é, né? De uma cena para outra, às vezes a cena demora, a gente fica com aquela imagem para mudar, nada de especial está acontecendo, e aí muda a cena para uma outra questão. E aí, como a gente está falando de alma, né, eu trouxe essa citação do James Hillman, que eu acho que tem muito a ver com esse filme. Ânima torna a pessoa sensível, melancólica, um pouco desamparada e um pouco insegura. E quando trabalha com essas condições, você se torna psicológico, você descobre a interioridade, torna-se reflexivo e percebe a sua própria atmosfera, né? Então, estamos aqui num grupo grande, imagino que muitos de vocês, o que eu vou falar, vocês já saibam, mas a ideia de psique e alma na psicologia arquetípica, né, vem da questão do renascimento, a alma como essa possibilidade, né, de uma descida, de uma interiorização, ela é uma perspectiva, né, uma experiência, um experienciar, que é justamente esse convite que a gente vai indo para o filme, né? A gente vai descendo junto na narrativa, vai ficando cada vez mais envolvido, mais sensibilizado, mais vulneráveis, né? E alguns momentos são alegres, outros momentos são muito tocantes e tristes, né? Na verdade, enfim. Então, cá estamos. E uma das temáticas que eu gostaria de trazer para vocês, né, que também tem a ver com o filme, é a questão da arte da memória, né? A arte da memória é um livro da Frances Yates, que o James Hillman vai citar no Mito da Análise, quando ele está discutindo na parte 2 sobre a linguagem psicológica. E nessa parte, o que ele está interessado? Ele está interessado em trazer de volta a alma e a linguagem da alma a partir dela própria. Como disse Jung, psique é imagem, né? Então, a linguagem da alma são as imagens.
Porém, as imagens, na realidade, ele aqui não está falando de imagens apenas visuais. As imagens também são as sensações, as imagens são os sentimentos, as imagens têm a ver com fantasiar, né? E fantasia, ela é muito além só da questão visual. Ela pode estar, quando a gente tem memórias, a gente pode ter memórias olfativas, sonoras, das mais variadas, né? Então, isso que ele está tentando trazer. Se é para a gente falar de imagem, então vamos conversar de imagem para imagem, não explicações, não conceitos, não teorias e abstrações, né? Esse é o convite dele. E a arte da memória, que é uma coisa muito interessante, não sei quantos de vocês aqui conhecem, mas é fascinante, começou na Antiguidade Clássica, na Grécia e em Roma. E a ideia, na época, era uma espécie de uma ferramenta que foi desenvolvida, né, pelos pensadores, né, enfim, para poder falar, fazer os seus discursos. Era uma forma, era necessário memorizar, né? Então, como que era feito, né, nessa época? Você tem um lugar imaginal que você escolhe, por exemplo, uma casa, uma imagem, né, que você vai colocar em cada cômodo dessa casa, né, e um afeto. E esse afeto significa o quê? Que você teria que ou ter uma imagem nesses quartos muito bonita ou uma imagem torturada, né? E a ideia é que quanto mais torturada for a imagem, mais a memória funciona. Então, por exemplo, se você vai falar, né, sobre um tema, tristeza, você pega e fala, bom, no quarto 1, na minha primeira parte da minha palestra, a tristeza eu vou associar com a cor azul, uma pessoa vestida com a cor azul e com uma faca na mão rasgando a parede, né? Uma coisa bem assim estranha, que era um jeito deles irem memorizando, né? Eles não tinham essa coisa do registro como a gente tem hoje. Na era medieval já entra a questão do cristianismo, né? E entram as questões morais. Então, por exemplo, quando você fosse trabalhar o tema da prudência, né? Prudência é o que é bom, né? Você saber o que é bom, o que não é bom e que não é nem bom nem mal, né? E ao saber disso no passado, né? Você memoriza isso a partir de uma experiência de passado, você pode agir no presente de uma forma melhor e prevenir no futuro, né? De alguma maneira, ações que poderiam ser prejudiciais. Né? Essa é uma outra forma que a arte da memória atravessa a história. E, finalmente, no Renascimento, que foi o que interessou o James Hillman, né? Que aí, quando já tem livros sobre a própria arte da memória, né? Já tem esses registros, tem a questão do conhecimento, dos planetas, da mitologia, né? E, então, você vai ter o Teatro da Memória do Júlio Camilo, que ele vai fazer, né, como se fosse uma forma de teatro, 7 colunas, com 7 planetas da época, né, que vocês sabiam, e aí cada andar, né, então, por exemplo, o andar tem uma coluna Vênus, cada andar vai falar do material para o espiritual, né, o que Vênus tem a ver. Vênus no amor, Vênus do sexo, Vênus da comida, e todo o conhecimento até então ali colocado. Bom, fascinante porque hoje a gente tem Google e a gente tem ChatGPT, né, então pessoal aí estava muito à frente, com muito menos, com nenhuma tecnologia, né, como a gente tem hoje. E por que eu estou trazendo isso? Porque o filme, ele é, de certa forma, né, uma arte da memória. A gente está dentro de um hotel com esse pai e filha, né, que estão sendo feitas memórias, gravadas, né, por uma câmera, fotografadas numa Polaroid em um determinado momento, né, tem uma fotinho deles lá no final, e a possibilidade que a Sophie vai ter adulta de rememorar, voltar nessas imagens, né? Então, tem de novo a imagem, a emoção cada vez que ela assiste, né? O lugar, a geografia é muito importante, né? O Hillman fala muito isso, principalmente dos sonhos. Aonde está a alma? A alma está numa ponte, muito diferente de dizer a alma está dentro de um carro, a alma está dentro de uma casa, né? E aí o que ele vai dizer no mito da análise é o seguinte, sobre a arte da memória. Empregando em termos atuais, podemos traduzir esta arte em um método apto a apresentar a organização do inconsciente coletivo e também da consciência, segundo dominantes arquetípicos.
Então, a relação do cinema e das histórias, né? Elas são sempre histórias arquetípicas, né? Como são os contos de fadas, os mitos, né? De alguma forma, o cinema é o grande contador de histórias contemporâneo, né? Onde a gente vai, muitas vezes, ver o mesmo filme uma, duas, três vezes, como as crianças fazem, para elaborar determinadas questões, ou para aquilo que nos toca, a gente revisita, né? E tem essa possibilidade de revisitar essas memórias, né? De filmes, que a gente tem o registro agora. Então, esse é um filme que o cenário dele, né, nesse hotel, como eu falei, ele é um estímulo que vai nos conduzindo às nossas nostalgias, né? Nossas faltas, lutos, perdas e memórias alegres. Então, como foi dito lá em cima, a nossa história não é só nossa, nunca, né? Nesse sentido. E aí eu fiz uns pequenos recortes, tá? Que eu vou falando aqui e para a gente depois discutir, né? Como eu já disse, o After Sun, ele é um filme autobiográfico, né? Nas emoções, como vai contar a Charlotte Wells, e ele vai através de uma narrativa pictórica, né? Então, naquele primeiro momento que eu coloquei ali para vocês aquela colagem, teve um momento que eu pensei, nossa, dá quase para contar essa história só pelas imagens. Eu até fui tentar achar as cenas do filme, mas eu não encontrei todas as cenas, né? Quer dizer, todas as cenas principais, né? Que daria para você ir vendo imagem a imagem, né? E podendo estar ali envolvido com isso. Então, é uma narrativa pictórica, musical, né? Tem duas músicas aí que eu vou trazer para vocês, que comunicam muito o estado dos personagens, criam um diálogo, né, com o espectador. Sonora, né? Tem uma música de fundo sempre um pouco, né, melancólica, estranha, que também vai tocando, sensorial, né? Azulado, tem muito o azul do mar, o azul do céu, mas também o azul, né, que é o estado também alquímico de uma certa melancolia. Ali está o sol, né, mas o filme se chama After Sun, que eu já vou falar também um pouco sobre isso. E esses diálogos, que nem eu falei, que parecem tão, às vezes, tão singelos, mas que dizem tanto, as perguntas da Sophie para o pai, o quanto que essa menina quer chegar perto desse pai, né? E tem esse estilo onírico, né? Vai mesclando a temporalidade, quer dizer, a primeira vez que eu vi, eu não notei isso tão claramente, aí da segunda eu comecei a perceber, né? Que tinha algumas cenas ali que a gente fica na dúvida se estão acontecendo ali, se é da imaginação dela, se é num outro tempo, né? Isso tudo vai aparecer aqui também. E a gente fica como a Sophie, né? Como testemunhas dessas cenas gravadas durante essas férias, né? Ela tá, né? O Caleb, que é o pai, tá prestes a fazer 31 anos e ela 11 anos, né? Então já começa aí uma primeira dica dela, assim, quem são essas pessoas? Ele é um pai que foi um pai muito jovem, né? Eles moram separados. Ela mora em Edimburgo, ele mora em Londres, né? E o filme começa, né? Isso é um detalhe muito interessante. Ele começa com uma fita sendo rebobinada, né, de vídeo. E aí a Sophie está gravando, né? O pai está lá fazendo umas brincadeiras e tudo, os movimentos, e ela diz que quer entrevistá-lo. E aí ela pergunta para ele, né? Ela fala: "Bom, eu acabei de fazer 11 anos e você 131, né? Essas brincadeiras." E ela pergunta o que ele imaginava que ele estaria fazendo aos 11 anos. E aí, essa cena, nesse primeiro momento, para, e depois ele só vai responder isso no meio do filme, por isso que é tão interessante, né? Esse ir e vir das imagens, né? E aí a gente percebe, né, que a cena está sendo rebobinada e aparece pela primeira vez aquela cena meio desconcertante, né, da Sophie ali no meio de uma, né, parece um nightclub, meio numa festa, né, e ela ali com o rosto assim séria, você não sabe muito bem o que é isso. Ela está de olhos fechados, né? E aí a fita vai para a cena de despedida no aeroporto, que depois é a última cena também do filme. Então, aos poucos, a gente vai sendo convidado a montar, né, esse quebra-cabeça de memórias, essa colagem, né, dessas experiências que são da alma mesmo. Então, daí a fita é de novo rebobinada e a gente vê a Sophie adulta de novo, né, com os olhos fechados, né, e isso vai mudando ao longo do filme, as expressões dela nessas cenas, a gente vai vendo uma transformação dessa personagem, né, cada vez que ela vai e visita essas memórias. E aí elas chegam a Torremolinos, né, que é na Turquia, que vai ser o cenário, né, vai ser o lugar onde vão se fazer todos esses encontros entre eles.
O clima entre eles está gostoso, jocoso, eles brincam, ainda está um clima, né, assim, nada de especial. E aí a gente vai sendo pouco a pouco apresentado para esses personagens, né? A gente vai percebendo, né, o Caleb, que ele é, né, esse pai que tenta ser carinhoso, cuidadoso com ela, né? Você percebe que tem uma intimidade que ele vai tentando fazer com ela, ensina ela Tai Chuan, que é uma coisa que ele faz, autodefesa, ficam juntos na praia, muitas vezes, na piscina, né? E o After Sun, que eu acho que é um nome muito, muito significativo para esse filme, né? Porque tem um momento em que eles passam a loção, né, para o sol, né, durante lá que ele está passando na piscina, e à noite aparece umas 2 vezes ele passando o algodão no rosto dela, né, com pós-sol, e ela passando no rosto dele, né, um cuidado ali dos dois. E o After Sun, não dá para a gente pensar que é o pós-sol, né, o que acontece após esse verão aí iluminado que eles passaram, né, cheio de sol, mar, né, é todo esse outro momento mais sombrio que a Sophie vai, né, passar em alguns momentos rememorando, tentando montar uma imagem de quem era esse pai, ou quem seria até esse pai, né? Porque a última vez que eles se veem é na despedida dessas férias. Então, a gente também vai percebendo o Caleb como, né, algumas frustrações, né? Ele conta para ela que ele tenta abrir um negócio com um amigo e não dá muito certo. Depois ele conta, ela pergunta de uma namorada, que ele diz que tinha outra pessoa. Você percebe que ele tem uma dificuldade financeira ali, passando aquele momento. Ele se desculpa uma hora, né? O hotel está meio em reforma, e aí ele pede desculpas, né? De falar que eles poderiam ir para um lugar menor, melhor, num próximo, né, numa próxima vez. E essas frustrações, aos poucos, vão mostrando uma certa melancolia. Tem momentos dele dentro do quarto sozinho, né? Ou momentos que ele vai fumar e ela está dentro do quarto, né? Momentos em que você percebe que ele não está muito bem. E aí ele conta, né, também para a Sophie, né, a história dos 11 anos, né? Que nos 11 anos dele, ninguém lembrou do aniversário dele, e o tema do aniversário atravessa demais esse filme, né? Que desde seu aniversário dele, de 31, até a Sophie ter feito, tem essa memória triste do próprio aniversário dele, que é um ritual de passagem, como a Cris tinha colocado, né? Então, é um filme que vai trazendo essas transições da vida, né? Essas transições. E no momento também que ele está lá tentando tirar uma roupa de mergulho e que vem um rapaz lá, eles começam a conversar, ele conta que vai ser pai, né? Ele falou, nossa, nunca imaginei que eu seria pai antes dos 40 anos. E aí o que ele fala que ele nunca nem tinha imaginado que ele chegaria aos 30 anos, né? E aí já começa a vir algumas falas assim um pouco mais, né, numas tintas mais pesadas, mais tristes, né? Tem ali um conflito existencial latente, né? Pelo menos para a gente. Aí tem essa cena que eu achei também muito interessante, que é a cena do tapete, né? Esse tapete, ele é muito detalhe também, porque eles vão numa loja, né? Ele tá lá, ele fica encantado por esse tapete, deita uma hora no tapete, e lá para o final, né? Indo e voltando na temporalidade, a Sophie, quando ela sai da cama, né? No dia do aniversário dela também, para assistir, né? O vídeo, aparece esse tapete embaixo dos pés dela, né? Então você vai vendo o quanto que ela foi, o máximo que ela pôde, guardando coisas do pai, né? Fotos ali na casa dela, da Polaroid, inclusive, está ali num determinado momento, o tapete, essa fita, né? Esse vídeo deles nesse encontro, né? E aí, na segunda parte do filme, que é o momento que eu acho que é um momento mais forte ali, né? De conflito, eles vão cantar, quer dizer, ela escreve os dois para cantar um karaokê, e ela até diz que é uma tradição entre eles, desde os 5 anos de idade dela, e ele não está bem e não quer ir de jeito nenhum. E ela vai lá sozinha, canta, né, de um jeito assim mais acanhado. Essa música já é uma comunicação dela para ele, né? Muito interessante a escolha da música, né, como a diretora escolhe. E aí ele volta para o quarto e ela fica zanzando pelo hotel sozinha, fica observando os adolescentes que tem no hotel, encantada, né? Porque ela quer estar ali na pesquisa, né, da pré-adolescência. Ela se perde num determinado momento e tenta voltar para o quarto, ninguém atende, e encontra o Michael, que é o menino da idade dela, que acaba dando um beijo nela, né? Ela dá o primeiro beijo.
Em paralelo a isso, acontece uma cena, essa cena é muito curiosa. O Caleb está andando pelo hotel, né? E ele vai e entra, né, na praia, entra no mar, e na hora que ele entra, ele some. E o som das ondas é um som bem alto, isso é outra coisa, né? Bem alto. E ali fica, pelo menos, né, do jeito que eu vi, uma dúvida se aquilo era, naquele momento daquela viagem, se era como ela imaginou que o pai tinha sumido, morrido, né? Ou se era realmente o que aconteceu. Então, esse é o lugar da imaginação que ela vai abrindo, a diretora, né? Nada é definido. É como o Hillman fala, a alma é algo que é fugidio, a gente não consegue pegar, né? Não é uma coisa egóica, a gente não segura na mão. E aí, aos poucos, a gente tem uma revelação gradual, né? Dessa tensão da primeira parte do filme e a letra da música aqui, que eu vou trazer agora para vocês, né? Que é uma música super famosa, né? Mas eu acho que fala muito. Vida, a vida é maior do que você, e você não sou eu. Os extremos que eu irei até a distância dos seus olhos. Oh, não, eu falei demais. Eu puxei o assunto. Aquele sou eu no canto, aquele sou eu no centro das atenções, perdendo a minha religião, tentando me manter com você. E não sei se consigo fazer isso. Oh, não, falei demais. Eu não disse o suficiente. Achei que tivesse te ouvido rindo, achei que tivesse ouvido cantar. Achei ter visto você tentar cada sussurro de cada vírgula. Estou escolhendo minhas confissões, tentando ficar de olho em você, como um bobo magoado, perdido e cego. Oh, não, falei demais. Considere isto a dica do século. Considere isso, o deslize que deixou de joelhos no chão. O que aconteceria se todas essas fantasias se tornassem realidades? Agora eu falei demais. Achei que ouvi você rindo, achei ter visto você tentar, mas aquilo foi só um sonho. E vocês devem ter lembrado que é esse momento que ele se levanta e sai, né? Quer dizer, né, tem uma camada aqui, porque esse é um filme cheio de camadas, tem uma camada aqui que essa menina, né, ali acanhada, cantando, mas super bonitinha, corajosa, mas tem uma comunicação ali acontecendo entre eles, né? Tem um momento em que a Sophie começa a ver, né, essa variação, essas outras cores desse pai. Ela começa a perceber que tem algo ali. E ela vai tentando sempre alcançar, sempre tentando entender um pouquinho mais, né? Quase como se ela estivesse intuindo uma separação por vir, né? Era assim, aquele pai que ela tinha muito afeto, mas que dá a entender que ele se via um pouco. Então, aqueles poucos momentos ela tinha que aproveitar muito para estar com ele, né? Era um encontro muito importante. Bom, e aí a Sophie está nesse momento, como eu já falei, dessa pré-adolescência, super fascinada, questiona o pai, tem um momento que ela pergunta, ela ouve o pai falando com a mãe, né? Que ele fala, eu te amo, e ela pergunta por que o pai falou isso para a mãe, né? Se eles não são mais casados. E ele diz, não, nós somos como uma família, né? Ela é família para mim. E pergunta para ele também, vem essa pergunta sobre Edimburgo, por que ele não volta? E ele diz que depois que você sai de um lugar, você já não faz mais parte, né? E que, de certa forma, ele nunca se sentiu muito parte de lugar nenhum. E essa tristeza e essa melancolia do Caleb vai ficando cada vez mais próximo da gente vendo que tem uma depressão, né? Não é só uma tristeza, tem alguma coisa ali. Tem vários takes ali das imagens dele de costas, como está aqui, se vocês lembrarem. Tem vários momentos, né? Que a gente vê ele de costas na cama, dormindo, ele de costas aqui, o momento que ele chora, né? Com muita dor, né? E aí, o filme vai para o dia dos 31 anos do Caleb, né? Eles estão naquele local lá de banho de lama, onde ele vai se desculpar com ela, né? Pelo desentendimento da noite anterior. E eles começam a ter uma conversa ali, né? E um passar de novo, né? Essa coisa do corpo, né? Que nem o pós-sol, passa lama um no outro, estão num clima ali super afetuoso. E aí tem este detalhe, né? Eles falam desse local onde a Cleópatra tinha sido picada por uma cobra, né? E a Sophie fala, ou ela se matou. Ela diz que ela tinha estudado isso na escola, se eu não me engano, e o tema do suicídio fica só sugerido, muito sutilmente, assim, um detalhe muito fino, né? Que fica ali no ar. E a Sophie, então, né?
vai e organiza com todas as pessoas ali da excursão para cantar, né? Cantar parabéns, acabam cantando Ele é um Bom Companheiro, e tem, né? O Caleb está em cima, as pessoas cantando, tá um clima gostoso, bonito, e o que que acontece? Essa cena muda rapidamente para uma das cenas mais fortes do filme, para mim, que é ele de costas, né? Chorando, mas chorando muito, com muita dor, e do lado, um cartão postal que está escrito, né? Sophie, eu te amo muito, nunca se esqueça disso, papai. É outro momento que, pelo menos para mim, fico na dúvida se estava acontecendo ali naquele momento ou se já é a imaginação dela ao receber esse cartão de despedida. Já é um cartão de despedida ali, né? Então, todas essas coisas vão abrindo, né? Vão abrindo fantasias. A gente está nesse campo aqui. Né? E então vem a cena, aquela cena lindíssima da última noite deles dançando Under Pressure, né? Que também não é uma música à toa que a diretora escolhe. E essa cena vai se mesclando, né, com a cena que perpassa todo o filme, né? Essa Sophie adulta, nessa espécie de balada com essas luzes, né, procurando algo, aí você vai vendo que ela está procurando o pai, aí no momento ela está sozinha, aí ela vê o pai dançando de longe, e aí nesse momento que eles estão dançando no hotel, começa a mesclar eles se abraçando também nessa cena, e aí no momento aparece a Sophie ali com 11 anos de idade, dentro da cena imaginada dela, né? Então é um momento super forte, né? Desses encontros, das simultaneidades. E a gente chega então na cena da despedida do aeroporto, né? O Caleb está gravando a Sophie, dando tchau, e a cena vai e desloca para o lado, a Sophie está no sofá com a câmera na mão, você já escuta o som de bebê aqui no fundo, a gente sabe que ela tem uma criança, né? Porque ela fala que vai, uma hora ela está com a companheira dela, e é o aniversário dela, né? De novo, a questão do aniversário, que dá a entender que possivelmente é um ritual para ela de aniversário voltar a assistir essas imagens, né? Algo que a gente pode pensar que é muito comum, né? Em algumas situações de luto, né? As pessoas reviverem rituais no dia do aniversário, no dia de morte, né? Você vê que aquilo ali tem um valor afetivo muito alto para ela. E enfim, né? E aí ela entra nesse lugar, nessas câmeras, né? Nesse lugar que ela está assistindo, se mescla toda essa parte e a música, né? O que eu vou ler dessa música, que eu acho que é o que interessa, é essa hora aqui que eu destaco, tá? Que é essa parte em azul. Ele vai falar, mas eu posso ler a letra inteira também, que é bem bonita, né? Pressão, me empurrando para baixo, te empurrando para baixo. Ninguém pede por isso. Sob pressão, incendeia um edifício inteiro, divide uma família em duas, coloca pessoas na rua. Tudo bem, é o terror de saber o que é o mundo, vendo alguns bons amigos gritando: deixem-me sair. Rezo para um amanhã que me deixe mais animado. Pressão sobre pessoas, pessoas na rua, dando pontapés por aí. Chuto meu cérebro pelo chão. Esses são os dias que nunca chovem, mas transbordam. Ai, deixa eu ver aqui. Eu consigo ler. Sueli, lê aí para mim, por favor, essa parte de cima. Aproveitar. Afastei-me disto tudo como um homem cego. Sentei num muro, mas não funcionou. Continuo dando amor, mas ele tão rachado e despedaçado. Por quê? Por quê? Por quê? Amor, 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 amor. Obrigada. A insanidade, obrigada, Sueli, a insanidade ri. Sob pressão, estamos cedendo. Por que não podemos nos dar outra chance? Por que não podemos dar o amor outra chance? Por que não podemos dar amor? Dar amor, dar amor. Porque o amor é uma palavra tão fora de moda. E o amor te desafia a se importar com as pessoas no limite da noite, e o amor desafia a mudar nossa forma de nos importarmos com nós mesmos. Essa é a nossa última dança, essa é a nossa última dança, e isto somos nós sob pressão. Pressão. Bom, acho que diz tudo aqui, né? Precisamos de ver. Então, só uma breve passagem aqui nesse ritual, né? A gente tem aqui pontos desse ritual de passagem que já foram falados, né? O próprio título,
né? O que será que vem após esse sol para Sophie, que a gente só fica na sugestão. A entrevista da Sophie, né? Que ela está ali pesquisando o que é ser adulto, o que é ser adolescente. O foco nos livros, eu não sei se vocês viram uma cena logo no início, tem uma pilha de livros, né? Que vão mostrando meditação, centramento, né? Essa tentativa do Caleb de se manter integrado, né? De alguma forma tem um esforço. A cena do karaokê, né? Que vai trazer esse momento de desencontro e separação, em que a Sophie vai dar o primeiro beijo. O reencontro no banho da lama. E esse aniversário, né, que vai trazer o contraste aí desse momento da música, do canto e depois, né, desse cartão postal. A Polaroid, como esse outro registro, né, que ele está brincando aqui com ela, que ele faz um chifrinho nela. E a despedida, né? A despedida deles, né? Ela como já mãe, né? Nesse momento da cena, né? Ela vendo esse momento da despedida, ela lá com o bebê dela, né? Os pés no tapete da Turquia, que é esse souvenir íntimo, né? Essa coisa que vem para ela, a dança do Under Pressure e a cena final, né? Que é ele saindo por aquela porta, quando ele vira as costas ali, e que vai para aquela porta onde está toda a cena que a gente viu ao longo do filme, que sugere, né? Que é esse lugar onde a Sophie imagina que ele poderia ter ficado, né? Sendo um pai jovem, possivelmente aonde ela registrou, porque ela já está adulta na imaginação, mas ele continua com 31 anos, com a mesma aparência. Então, ele não envelhece para ela. E aí o ritual se completa e a Sophie vai reviver, né, esse momento a cada aniversário dela. Tá? Bom, aí eu queria falar um pouquinho para vocês, né, por que esse é um tipo de leitura um pouco diferente, né, quando a gente vai para essa perspectiva, né, da imaginação, né, dessa linguagem da alma. Então, o Hillman vai dizer o seguinte, a possibilidade imaginativa em nossas naturezas, o experimentar. A alma é sempre uma experiência, né? É aquilo que a gente experiencia, através da especulação reflexiva, do sonho, da imagem e da fantasia, aquela modalidade que reconhece todas as realidades como primariamente simbólicas ou metafóricas. Ou seja, todas as experiências de alma, elas estão nesse campo, né? Do simbólico metafórico. E esse é um filme que, se a gente não tiver, né, com esses óculos, a gente não vai, de forma alguma, captar absolutamente nada, né? Esse é outro convite. E, como Jung diz, a psique cria realidade a todo momento, que foi o que nós experienciamos ao assistir esse filme, né? Quer dizer, cada momento ali, os mergulhos dela, quando ele perde a máscara, né? Que ela perde a máscara, ele vai lá embaixo, mergulhar, as cores, né? Os momentos de dança, os movimentos dele, ela observando o olhar dela, né? Das outros adolescentes, eles dois jogando lá bilhar com outras pessoas. Todas essas experiências que parecem só de umas férias, né? Vão tomando um volume muito forte, porque no fundo, a gente não se dá conta, né? Mas a realidade é isso, né? A gente está o tempo todo criando novas possibilidades de imaginar, memórias, as coisas banais que a gente vai lembrar, né? Lá para frente, que não são banais no fim das contas, né? Porque elas têm toda essa camada da alma perpassando. E as ferramentas, né, que, enfim, se a gente for olhar, uma delas é essa questão do ficar com a imagem, né, que essa lentidão do filme, às vezes, de uma imagem para outra, né, que a gente fica, demora, né, você sai desse ritmo, que é esse ritmo mais rebaixado da alma, você fica ali aguardando, né, a mudança, né, e essa ideia, né, de a gente estar ao lado, né, ou junto com o nosso ego imaginal. A gente vai habitar, a gente só habita o campo da fantasia, a gente só habita esse campo com um ego imaginal, que seria o quê? O ego imaginal é aquele que sabe, né, falar e compreender e dialogar com a linguagem da alma, né, com todas essas imagens. Ele aceita, ele se entrega, ele não fica tentando impor algo, né? Ele recebe. Por isso que eu falei lá no início da imaginação ativa. Porque se você ficar ali de olhos abertos, assistindo esse filme e se deixando ser afetado por ele,
né, o imaginal está trabalhando, tem um monte de devaneios, imagens nos atravessando ali. Né? E a gente está aqui, né, no que o Dom Francesco fala, que chama vero imaginatio. Verdadeira é ainda a imaginação quando é genuinamente arquetípica, isto é, quando a resposta à imagem não só tem implicações pessoais, mas também transporta a alma para além de seus limites egocêntricos e permite reconhecer nas coisas e nos eventos naturais uma fisionomia eloquente para a alma, né? Eu fui na exposição do Marc Chagall ontem, fiquei muito inspirada, né? Porque o Marc Chagall trabalha muito com a ideia de memórias, sonhos, né? Ele é um artista onírico também, e muitas camadas, né? Os quadros do Marc Chagall e as gravuras, você vai olhar, tem uns detalhezinhos, uns desenhos, às vezes umas camadas de tinta, né? Que são um convite para esse lugar, né? Do pequeno que é grande, na verdade, né? Do pequeno assim, que a gente tem que entrar dentro dessa perspectiva, né? Dessa vero imaginatio. Né? Então, são seres alados, né? Um pouco num outro campo, né? Que suspende esse olhar mais linear ou mais organizado do ego, né? Ele desconcerta, né? Esse ego nosso mais usual, mais funcional do dia a dia. Bom, e aí o Hillman vai falar o seguinte, sobre as recordações. As recordações reverberam sobre a experiência, e essa ecoa reminiscências que podemos nunca ter vivido concretamente. Essa é a beleza do imaginal. Por isso, nossas vidas parecem, num e mesmo momento, unicamente nossas e completamente novas. E também parecem carregar uma aura ancestral, uma qualidade de déjà vu. Né? Porque é isso, né? A gente às vezes vê algo, filme, ou lê algo na literatura, que são coisas que a gente talvez nunca tenha, nem vá viver, mas aquilo nos toca, né? Pouco vendo a obra do Marc Chagall, eu fiquei pensando nisso ontem, né? Uma outra época, outras experiências de guerra, né? De várias experiências super difíceis que ele precisou passar saindo da Rússia, mas que nos tocam, né? Porque não tem esse colorido subjetivo, faz parte dessa arte da memória, né? Que é essa ideia de que não é meu, né? Não é, nada é só meu, não tem esse lugar, né? De apego. É a ideia que o Hillman chama de desumanizar, né? Que é tão libertadora essa ideia. A gente desumanizar é a gente sair dessa perspectiva de ter que ter as coisas como nossas, né? A minha experiência, o meu inconsciente, o meu sonho, né? Então, por exemplo, quando você faz grupo de sonhos, o que acontece? O sonho de um vai servir para todos, né? Isso é uma prática ancestral, inclusive. Contar sonhos numa comunidade tem um efeito terapêutico muito profundo. Diz daquele sistema, daquela comunidade, né? E nós somos uma grande comunidade. Isso é uma perspectiva muito bonita, né, da gente resgatar. Acho que a psicologia arquetípica hoje traz essa ideia, né, de que nós somos parte de algo muito maior, nós somos pequenos pedacinhos ali, né, pequenos agentes, cada um fazendo a sua parte. A disciplina da imaginação pergunta a questão geográfica que o Hillman traz. Onde situamos este acontecimento? E ao perguntar onde e fantasiar em termos espaciais, a psique amplia sua interioridade, a área que remete ao significado, né? Aí eu me deparei com essa citação e fiquei refletindo, né? Eu nunca fui para a Turquia, mas eu sou carioca, eu adoro o mar, né? Então todos nós já tivemos experiência de mar, né? E esse pós-sol, né, da pele queimada, o pós-sol, quando o sol se põe, que dá aquela beleza, né, do fim de um dia muito quente. Então, vejam, ali era a Turquia, mas o que importa para nós é o quê? É esse mar, né, todas essas possibilidades que tinham ali dentro desse encontro, né, entre pai e filho. A imaginação é o mundo interno, não no sentido espacial, mas no sentido de mantido dentro, esotérico. É o aspecto interno da consciência. Estas afeições e fantasias são o aspecto imaginal ou inconsciente de tudo que pensamos e fazemos. Uma
parênteses aqui, né? Diferença entre imaginal e imaginação, né? Imaginário. Imaginário e imaginal tem uma sutil diferença. O imaginal são todas as imagens que precedem o ego. Não é o ego que as formula, como são as imagens do sonho, né? Elas estão aí. Sonhos, devaneios, né? Sensações, todas essas coisas estão nesse campo do imaginal. Não é o ego que está controlando, não é? A gente fala, então agora imagine uma praia. Não, a gente está atendendo às vezes ali e atravessa uma imagem de praia, ou atravessa uma palavra, ou atravessa um sentimento, né? Essa é a presença do imaginal, né? E que me acompanhou o filme inteiro, né? Cada momento vinha um devaneio novo. Cada vez que eu assistia, também, né? E aí eu trago, né, para conversar aqui, a Carlos Drummond de Andrade, Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E, para finalizar, eu peguei aquelas imagens e eu distorci, porque para mim isso aqui é memória. Seria muito mais distorcido e muito mais bagunçado, né? Se fosse uma colagem, né, de papel e cola mesmo. Mas um pouco para trazer para vocês, né? Como essas coisas nos atravessam. Bom, é isso. Agora eu quero conversar com vocês. Deixa eu sair daqui. Pronto. Ieda, parabéns Obrigada, pela querida. apresentação, foi maravilhosa. E vou abrir, então, já para as pessoas. Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha, pode escrever pelo chat. Estamos aqui. Vamos lá. Estou curiosa para ouvir vocês. Ótimo. Gina, quer falar? A Gina está escrevendo aqui. Estou vendo ela. Bom, eu vou, se ninguém falar, eu vou propor uma questão para você, que eu achei Fala. muito interessante na segunda música, né? Na música Under Pressure, se ele não propõe na música, né? Se ela não propõe o amor, né? O papel do amor como no sofrimento psíquico, no isolamento, né? Uhum. E então deixa ali também uma abertura para alguma coisa que não seja só ruim, né? Uhum. Mas eu achei que naquela música abre, né? Uhum. Na verdade, essa música é uma música de muita angústia, né? É, O próprio tom da música, né? É uma música de sob pressão, né? Acho que tem isso. essa possibilidade. Eu acho que é um pedido, né? Né? É, Dar ao amor outra chance, essa ideia, né? De trazer o amor. Eu acho que sim, Cris. Eu acho que tem tudo a ver, é, com certeza, né? Essa é, ligação. E essa ex- menina, né? Essa personagem pedindo, né? Essa é, personagem querendo esse amor também, né? Tem essa camada exato. também, tem as duas camadas, mas com certeza tem essa questão, né? De uma angústia, né? Pelo É, amor dentro de um sofrimento. é. Isso mesmo. Porque era muito forte esse amor, né? Quer dizer, paralelamente ao sofrimento dele, né? A depressão, a gente também pode ler a cena do mar em que ele adentraria o mar, né? Mas ele retorna de alguma maneira e pede perdão a ela, como se o amor a ela o trouxe de volta daquela vez, né? Não sabemos o que terá acontecido, né? E, Exato. É uma possibilidade, como é uma possibilidade daquilo ser em outro tempo, né? Acho que são, você vê, são exatamente. várias, né? É uma É, possibilidade quando ele volta, né? Exatamente. Não dá para a gente saber, né? é. Oi, é Gina aqui.
Oi, Oi, Gina. Gina. Fala, É que Gina. eu não tô achando, não estava achando onde que apertava aqui, desculpa. Fala, Gina. Então, o Losing My Religion, né, essa expressão, ela não é exatamente perdendo a minha religião, mas é como se fosse perdendo a fé na Isso, vida, desistindo da vida. isso. Uma metáfora, né? Sim, sim. E aí, assim, eu senti muito naquele momento da menina cantando. Aliás, durante todo o filme, a impressão que essa menina sacava muito esse pai, essa depressão desse pai. Uhum. Ela acompanhava muito, ela estava sempre de olho naquele pai. Cadê esse pai que parece que está sempre querendo ir embora, Isso. né? E, na idade dela, talvez ela não entendesse isso como depressão, né? Mas um pai que ela não estava conseguindo segurar ali, né? E na hora Isso. que ela canta essa música, eu achei que isso fala muito. Muito. Ela tá assim, ela tá tocada, ela tá chateada também com ele, né? Tem uma confusão ali emocional, né, Gina? Você vê que ela tá ali, ela vai, ela banca de estar ali, mas ela fica, né, até o final, né? Ela suporta, né, fazer esse papel, né? Uma voz, né? Como se fosse, se a gente olhar como um diálogo interno, né? Como se fosse a voz, né, dessa criança dentro dele, chamando também, né? Também tem essa camada de olhar, né? Esse aspecto, né, do lúdico, do infantil, né, dessa criança tentando despertá-lo desse estado, né? Isso. Letícia, gostaria de fazer uma pergunta? Quero, não sei se a Sônia queria falar, a Sônia tinha levantado a mão, depois abaixou, mas enfim, quero dizer primeiro, né, Ieda, que delícia te ouvir, porque o filme em si é uma gostosura de assistir, né, embora, né, como você bem destacou, tem duas partes, né, uma primeira parte muito mais leve, depois a coisa vai se complexificando e ficando muito mais densa, né, e acho que, enfim, eu acho que você trouxe de uma maneira tão bem caracterizada tudo que o filme tem, né? E acho que especialmente essa qualidade de ser um filme de assistir com vagar, né? Muito diferente de blockbusters hollywoodianos aí, que né, é ação em cima de ação. Esse filme, como você bem colocou, ele nos convida a estar num outro lugar e assistir muito, né? Eu acho que, imagino que muitas das pessoas que estão aqui assistindo são ou interessados pela psicologia ou mesmo clínicos, né? E eu acho que é muito o convite que todos nós temos que ter para conseguir ter essa escuta clínica. A gente tem que estar num outro lugar, num lugar mais vagaroso, que escuta esses detalhes que você tão bem trouxe, né? E aí eu acho que quando a Gina trouxe isso, acho que eu ia trazer um pouco muito isso que você trouxe, né? Esse olhar, essa troca desses olhares, para mim, chamou muita atenção, todos os olhares, né? No momento em que ela chama todo mundo ali, no sussurro para cantar o parabéns pro pai, e eu não sei, né, na cultura inglesa, né, porque essa música eles não cantam um parabéns, eles cantam um He's a Jolly Good Fellow, eu não sei se isso se equivale. Na Escócia. É, Acho que tem muita cara da Escócia isso. Mais é muito, até, né? é muito chocante como a cineasta capta a expressão dele. Nossa, E ele né? está no alto, ele fica paralisado, né, Letícia? Ele fica assim, ó, como se Ele, fosse, o que eu faço com isso? o que ele faz com isso? Ele chora depois Ele loucamente. chora. Diga, Gina. Não, e ele está ali distante, inatingível, né? Lá no alto. Quem chega nele, né? Uhum. Isso, exatamente. E É, aí vira, me né? chamou muita atenção, assim, e o quanto talvez ele tivesse, para mim, uma outra cena que me chamou muita atenção é ele tentando com aquela tesourinha tão mínima tirar aquele
É quase que como uma expressão do como ele estava tentando lidar com tudo aquilo, né? E ela fazendo aquelas perguntas super difíceis e ele lá tentando, né? No baldezinho, né? Parecia quase que ele estava se machucando, né? Aquela coisa mais, Depois escorre um negócio, eu mais falei, será que ele sangue. se cortou? É, Mas a minha pergunta para você é uma pergunta muito mais mundana, né? Eu queria trazer esses temas aí de discussão, mas a minha pergunta era qual que é a história da cineasta, né? Porque ela fala, né, biográfica, mas não é. Mas como é que foi a história da perda dela do pai? Você tem esse não, dado? você sabe, eu procurei e não achei. Eu não sei Tá. se alguém aqui achou, mas eu Aquela foto que procurei. você trouxe é a vida dela mesmo? Ela com Ah, o que eu pai. imaginei. Que legal. Ela com o pai. Foi a única coisa. Eu procurei, e eu não sei se é proposital ou não, não sei se alguém aqui achou em alguma entrevista, mas ela não entra em detalhes, né? Pelo menos na entrevista que eu vi, ela não quer falar, sabe assim, dá a impressão que ela não quer que. Sabe aquela história que o Hillman fala, Lê? Que, né, que se você quer saber do autor, lê o livro dele, né? Não Sim. precisa saber da vida dele, né? Tá Eu lá, né? achei Tá que lá. isso é muito, né? Diz muito também dessa postura dela, né? Muito bom. Obrigada. Muito bom ter você aqui. Obrigada, Lê. Fala, Sônia. Oi, Eda, boa noite, gente. Querida, tudo Tudo bom? bem? Eu queria só comentar uma coisa, assim, que eu achei o filme absolutamente angustiantíssimo. Não sei nem se tem Uhum. essa definição, né? Mas quando você fala, por exemplo, de ficar com a imagem, para mim, eu experimentei uma dificuldade muito grande em seguir o ritmo do filme, porque eu achei com muita angústia a passagem de uma imagem para a outra, sabe? Essa lentidão foi o que mais me tocou. Eu falei, esse cara vai se matar ou vai ter um suicídio nesse Uhum. filme, Uhum. né? Então, aquela cena que você falou, Letícia, agora sobre a cara dele o esforço dela e ele lá em cima, né? Eu falei, ele vai pular, né? Sabe assim, quando você fica o tempo todo esperando essa definição, né? Então, eu queria só pontuar isso, né? Que essa lentidão de uma cena para outra, para mim, foi, assim, muito marcante. É interessante. Você sabe, Sônia, que quando eu vi a primeira vez, para mim também foi, quando eu vi no cinema a primeira vez, eu fiquei, sabe assim, eu fiquei inquieta. Eu falei, nossa, vai acontecer alguma coisa. Aquela hora que eles se separam, né? Que ela vai andar pelo hotel, aquilo ali foi me dando uma angústia, né? Ela Sim. andando, zanzando pelo hotel. Ele entrando no mar, né? Ele, Como você pontuou, né? Foram só dicas assim que nunca tinha assim uma resolução a moda hollywoodiana, como a gente fala, né? Mas assim, se sabia desde o começo do filme que alguma coisa muito séria tinha acontecido, né? ele tem esse clima de tensão, né? Eu acho que essa é a Muita, genialidade dela, né? Porque ela cria uma muita tensão. tensão, tristeza também, É, desespero da filha, né? Em querer puxar esse pai, trazer esse pai, né? E uma exato. coisa que eu achei bem interessante na cena onde ela vai cantar, né? Que a impressão que eu tive ali é que ela, ao mesmo tempo, estava amando e odiando esse pai, né? Sim, Queria que ele sim. fosse, ele não vai, ela desafia e vai sozinha, né? Eu senti Uhum. que ali tinha essa coisa que todo adolescente quer, né? Tem, né? Essa coisa que é até além do indivíduo de sair da família, sair do pai, da mãe, essa coisa toda. Mas eu senti também que tinha um desespero de viver, sabe? Sim. É um Dela, da desespero, parte é. dela, né? Uma, E ela uma tem. traição do tipo. Olha, eu tô indo, né? Vem, mas eu não vou ficar com você, pai. Eu não vou para esse caminho que você está escolhendo, né? Muito Exato. doido, né? Assim, eu achei. Gostei da sua ideia da colagem, sabe? Eu não tinha visto o filme assim, com essa perspectiva que você colocou de ter sido a memória dela, sabe? Eu até Uhum. vou ver de novo. Eu vi o filme só uma vez, né?
Eu vou ver de novo com essa perspectiva aí. Obrigada, viu? Obrigada a você, Sônia. Prazer. Ô, Sônia, mas você sabe que eu tive que ver o filme 2 ou 3 vezes para entender isso, porque da primeira vez que eu estava no cinema, parecia que tinha formiga no meu bumbum. Eu ficava me mexendo, tipo, ai, que aflição esse filme, ai, meu Deus, esse filme. E aí depois, quando eu vim em casa, que eu fui vendo essas filigranas que tinham no filme. Os livros, essa coisa do tom bem que a Letícia falou, que você está falando angustiante o tempo todo, vai acontecer alguma coisa, aí vai vendo ela rebobinando a fita, né, lá de gravação, e você vê que o filme é ela sentada vendo tudo aquilo, na verdade. Sim, Quando você sim. assistir, vê isso que é bonito, né? É bem legal. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Sônia? Obrigada a você. Marfisa, o som, Marfisa. Ah, você está sem som, é? Isso acontece. Eu estava aqui também tão tocada com a sua apresentação, porque é um tema assim, fascinante. Eu acho que todos você trazia essa coisa do imaginal, né? Da imaginação, que é sempre ligado à criatividade. E exatamente eu estava ali. As pessoas geniais se atentam para os seus sonhos, para as suas imagens, né? E a criatividade acontece assim. Sabe que eu estava lendo o Eu Sou Dinamite, que é a biografia do Nietzsche, e ele teve uma relação enorme com Wagner, e eu li lá que o Wagner, com a mulher dele, a Cosima, diariamente um contava os seus sonhos para o outro e registrava os seus sonhos. Né? Então, é por isso que nesse exercício de imaginação, foi fazer o Anel dos Nibelungos e conseguiu ser tão criativo. Né? Mas aí, quando eu vi esse filme, eu saí de lá pensando tanto na Charlotte quanto na protagonista, né? Porque eu acho que no nosso processo de endividação ao longo do caminho, a certa altura, acho que estamos, a grande maioria aqui, chega um momento que esse ego imaginal começa a se tocar e a gente começa a organizar memórias, né? A gente organizar, né, toda essa narrativa dessa caminhada. E por que a certa altura, é aquele núcleo, né, que nos chama mais atenção, e é claro que precisa ser mais elaborado, precisa ser trabalhado. E eu me liguei muito na etapa da vida dela. Ela está na pré-adolescência, e é nesse filme que ela começa também com o pai, né? Onde ali também tem cenas muito... eu acho que na relação, quando ele passa carinhosamente, tem uma coisa assim meio erótica ali também, né? E ela está despertando para a sexualidade quando ela começa a observar nos outros, não é? Então, esse é o tempo dela também, da Sophie, se descobrindo, né? Na sua sensualidade, na sua... e numa relação tão próxima ali com o pai ausente, né? Onde ela estava tendo que lidar com memórias antigas. Exato. E eu achei isso assim, muito interessante. Essas cenas são belíssimas e, ao mesmo tempo que elas não tem nada conclusivo nesse filme, mas, ao mesmo tempo, parece que ela, nessa memória, algumas cenas, aquele take que vai e volta, some, e a sensação que eu tive com se nessas lembranças, algumas cenas a gente não quer lembrar, e a gente, sabe, manda para lá, não está pronto ainda para entrar naquela imagem, para ficar com aquela imagem. Então, eu tive muito essa sensação de que, em toda essa tentativa... Isso aqui já. Alguém Então, a Cátia? Eu quiser ir para
Então, todo esse processo de reorganizar memórias, que é um processo de elaborar questões antigas, que estão ali pensadas e que precisam ser revistas, e me parecia que muitas cenas onde entravam confusas, que você não sabia também se era atual ou antiga, a sensação que eu tive era de que essa eu não quero lembrar, nisso aí eu não quero entrar. Isso é muito dolorido, porque o tempo todo a gente vive umas dores e melancolia e uma beleza também dessas imagens, dessa relação. Então, eu acho que deixa assim aberto, parece que traumas dessa relação também. Ah, sim. Dessa ausência, né? Como você falou, com certeza. Agora, tem uma questão sobre o erotismo, né, que você está trazendo, que dentro dessa perspectiva do olhar desse filme, eu fico mais que sim, tem o erotismo, tem o eros, né, de pai e filha ali, né, que se cruza talvez, né, como esse primeiro momento de descoberta, mas eu fico pensando nesse encontro, né, do eros e psique, de fazer alma, né, que é justamente o mito, né, que o Riemann traz como o mito fundante da psicologia arquetípica. Tem alma sendo feita ali, por dores, por descobertas, né? Pelo corpo, né? Esse corpo também, essa ideia da filha que quer, né, tocar esse pai, né? Eu acho que o erotismo nesse campo, né? Pelo Está menos se da descobrindo ali, mulher, Sim, né, que tem exato. um desejo, né, Ele é um pai jovem, né? É interessante também pensar mais nisso. jovem. É um pai super jovem, também tem as questões dele ali, né, que estão colocadas, né? Ele está ali num lugar ali de um certo. Você vê que ele tenta uma intimidade, mas ele tem uma dificuldade, né, com a intimidade. Né? Isso vai sendo mostrado. Ele tem um carinho, ele tem uma atenção, mas ele tem as dores dele, né? Ele tem esse lugar de ficar recluso em vários momentos, né? Muito bom. Antes de passar para a Soraya, eu queria só fazer um comentário que eu acho que agrega ao que você está falando, que me chamou muito a atenção, assim, ao observá-lo, né? Ele estava, é o que eu falei na abertura, né? Numa adolescência também, né? Ele estava num momento de transição, né? Ele Uhum. não se via nem com 30, né? Que dirá com 40, confundiram ele com a irmã, com o irmão, né? Isso é verdade, Cris, bem lembrado. Os meninos E acham que ele é irmão mais velho dela, irmão, né? Então, acho que ele também estava numa crise, né, de passagem. Ela entrando numa adolescência, mas ele saindo de um momento mais sem responsabilidade, tudo se tornar um adulto, né? Uhum. Então, acho que essa era vamos dizer, a fase dele, né, E também. que para ele era difícil, né? Porque quando É, ele disse que ele não se imaginava nem ter chegado que ele chegaria aos 30, né? Tem isso, algo ali dessa morte sempre perpassando, né? A isso, angústia dele está sempre ali latente, né? Esse contato da alma com a isso. morte, né? E momentos de transição são momentos que devem morrer algumas partes, né? Sem Mas dúvida. ele parece que tentava literalizar talvez o que ele queria matar nele, que deveria morrer, né? Para ele Uhum. ultrapassar isso. É, Enfim, foi o que eu pensei. isso. Vou passar para a Soraya, depois para o Flávio e depois para a Sueli. Oi, oi, boa noite. Oi, Soraya. Muito boa e didática a tua apresentação. Muito obrigada. Obrigada. Há cerca mais ou menos de um mês, no início do mês, eu tive a oportunidade de participar de um webinar, talvez alguns que estejam aqui participaram, com a professora Susan Schwartz. E o título era O Efeito do Pai Ausente. Uhum. Foi muito interessante o quanto ela falou da dor, principalmente da menina, que tem o pai ausente. E aí ela falou de algo que me fez lembrar, então, do filme, que é a ausência do pai presente. Que o pai está presente, mas ele, por uma depressão, por um processo narcísico, ele não está, né? Ele está ausente ali.
E aí ela falou uma frase que para mim marcou muito e que eu gostaria que você comentasse, que para mim resume tudo isso, que é o seguinte: para essa menina é uma história de amor não correspondido. Acho que todo mundo já deve ter vivido uma história de amor não correspondido, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa relação com o pai como uma história de amor não correspondido. Uhum. E amor, né, intenso, uma paixão, né, que a gente sabe que tem algo de projetivo, de idealizado, de visceral, né, e é um amor não correspondido. Se puder comentar um pouco sobre isso. Claro. Nossa, que ótimo você ter trazido né, essa parte da Susan, bem interessante mesmo, Soraya, obrigada. Veja, é um amor pela falta, né? É o que você está dizendo. A falta, ela gera na gente uma hiperidealização, né? Ela monta aí, né? Porque ele não era um pai, no caso do filme, né? Enfim, isso aí em todos os casos, mas no caso do filme, ele não era um pai, exatamente que ele era um pai não atencioso, mas ele não tinha aquela entrega mais íntima, que é o que ela queria, que é o que ela almejava, né? Então, ela vai na falta tentando animar esse pai, né? Que é uma das coisas que ela tenta, né? Sendo às vezes engraçada, ou tenta cutucar ele com algumas perguntas difíceis. Ela fica tentando chamar essa alma, né? Para conversar. Vem para cá. Ela quer se relacionar com ele, né? Como a Marfisa falou, esse erotismo de se liga em mim, né? O erótico nesse lugar da ligação amorosa, né? E ele corresponde até certo ponto, né? Mas ela tem, e você vê que essa ideia que ela passa, né? O filme passa ela vendo essas memórias e remoendo essas memórias, é esse lugar desse amor não correspondido. Essa dor que o que resta para ela é o tapete, a fotografia e a gravação dessas férias. E as ideias do que ela imaginaria sobre esse pai. Quem seria esse pai, né? Quer dizer, quando você perde alguém muito jovem, quem seria essa pessoa com 50 anos? Quem seria com 60? Quem seria ele como avô? Quem seria ele, né? Que cuidaria ali, ou estaria... Enfim, então, cria esse lugar, né? Você vê que ela fala uma hora no filme, né, Soraya, que ela queria continuar lá, né? Que ela não queria ir embora. Que eles podiam ficar mais tempo. Ela quer dilatar. Ela quer, você vê, ela tem uma voracidade, ela quer aproveitar o máximo possível desse pai. Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que o amor não correspondido é sempre o amor pela falta, né? E ele é muito perigoso, né? Porque ele hiperinflaciona aquilo pra gente. É o amor impossível, né? O amor inatingível dentro do que a gente gostaria. Então, ele vira um amor que ele está sempre presente, mas pela ausência. Exatamente nesse jogo aí que você está falando, né? É aquele amor nunca, né, correspondido, nunca vivido, né, tão profundamente. É muito doloroso, muito doloroso. Muito, muito doloroso, com certeza. Obrigada, Certo. viu? Muito Obrigada. obrigada. Flávio? Fazer um comentário rapidinho, né? Muito na linha do que vocês estavam comentando. Tem duas cenas que eu acho que fala muito da... ele tenta, né? Você vê um esforço da parte dele, mas ele é uma inadequação, né? Que é a cena dele cortando, né? Tentando tirar o gesso, e aquilo é muito difícil, e ela trazendo, falando com ele, né? E aquilo é algo penoso para ele, e ele não consegue lidar com aquilo, né? A ponto de se machucar sem nem ter tirado, né? E aí ele fica ali parado com aquilo sangrando, né? Que também é muito significativo, né? E aí até comentaram no chat, ele também é com a roupa de mergulho, né? Ele fica tentando botar a roupa e não vai, né? Isso. E, inclusive, a questão da água também é muito presente, né? E vocês falando de agonia, aquela hora que ele mergulha e vai escurecendo, né? E é interessante que ela conversa muito com isso também, né? Ela fala mais de uma vez que ela não consegue mergulhar, né? Eu achei isso também bastante significativo. E aí, só comentando a questão da geografia que você falou também, né? Eles chegam num hotel que está em mudança, né? Ele está em reforma. Ou Exato. seja, você voltar lá depois, aquilo não existe mais. Já não é mais o que era, né? Também Isso. tem essa questão, né?
Exatamente. O hotel que está em reforma é a hora que ele se desculpa com ela, né? Que está fazendo barulho, está numa transição também, essa ideia da transição, né? É isso que está dizendo, é um hotel que está se transformando também, né? Que tem áreas ali que estão sendo reformadas. Essa cena do mergulho é bastante angustiante, né? Que ele está ali fazendo um esforço, né? Uma coisa de pele, né? Se a gente pensar essa segunda pele ali, que ele não consegue nem tirar nem colocar, ele fica empacado, né? Com aquilo. E é a hora que surge o diálogo com aquele rapaz, contando, que é aí que ele diz que ele nunca tinha se imaginado chegar até os 30 anos, né? Então, tem algo nele que transborda, né? Que assim, ele tenta esconder, mas de repente ele está falando, né? Escapa, né? Não tem como ele esconder. Ele está fazendo um esforço. Quando ele não está bem, ele tenta fazer vários momentos você vê um esforço. Mas tem algo que é muito maior. E que é, né? Que no caso aí, né, de uma questão psiquiátrica, é muito maior mesmo do que o ego, né? Como um apaixonamento é muito maior do que o ego. Então, o apaixonamento dela e essa depressão, possível depressão dele, são coisas que exalam, né, no filme. Tem como escapar. Mas ótimo, bem lembrado, né? E ela é a tagarelinha, né? Tagarelinha ali, a menininha tagarela, né? Fala ali. Não, Obrigada. se eu puder aqui. contribuir, se a Sueli puder me permitir, diga. Pode falar. Eu ia depois, eu queria ler uma pergunta que está no chat, tem Tá, justamente já a te ver deixo, com... só deixa eu costurar aqui, já passo para você. Com mais uma cena que tem a ver com isso, né? Que também tem a ver com aquele momento do mergulho, que acho que costura com o que a Sônia falou, né? A Sônia, né, relata essa angústia, né? O tempo todo no filme, nessa berlinda de quando é que vai acontecer uma coisa ruim, né? Isso. Nessa cena tem o mergulho e tal, e ela pega a câmera para contar uma coisa incrível que aconteceu, que o povo foi na cabeça, que isso, e ela comenta, o meu pai foi lá mergulhar, ele não tem licença de mergulho, e ele foi lá mergulhar, né? E aí fica aquela suspensão, esse pai vai voltar ou não vai voltar? Isso. E aí pode ler, né, eu li no chat, tem uma coisa bem interessante também que tem a ver com isso, né? Isso mesmo, bem lembrado. Fala, Cris. A Ana, ela faz uma questão assim, em meio a tanto mar e dentre tantos mergulhos que o filme apresenta, a cena dele com dificuldade de vestir a roupa de mergulho me pareceu muito sugestiva, principalmente se comparado àquele mergulho que ele faz com a própria roupa. O filme é o tempo todo entremeado de mergulhos, dele e dela. Isso, exatamente. E é um mergulho perigoso, né? Porque é isso que a Sônia também falou. É o mergulho que você pensa, será que ele vai voltar? Né? Ou ele vai se afogar, ou ele só está mergulhando? É sempre um Isso. flerte com a morte, né? Tem esse flerte aí, coisa de suicídio e alma também, né? Para onde que essa alma está querendo ir? Ela vai lá e flerta, ela fica lá de cima. Tem um pouco desse clima mesmo, né, Cris? Ótimo. Sueli? Oi. Lindo, lindo, lindo que você trouxe do seu olhar, né? Obrigada, Da Sueli. sua alma, essas almas. Mas eu vou pegar um pedacinho aí que me trouxe exatamente por que ela precisava estar tantas vezes revendo aquela história, porque pelos símbolos que aparecem dá uma pista para a gente. Isso. Ele, um menino que aos 11 anos ninguém nem tinha dado parabéns a ele. E ele leva a filha aos 11 anos para fazer uma comemoração, ele vai fazer os 31, naquele lugar que estava em transformação. Eles entram dentro da alma deles, né? Cada um no seu tempo. Só que a gente tem que lembrar, né, de uma fala da Iraci, que ela diz: toda vez que um pai e uma mãe têm um filho em adolescência, eles revisitam a sua adolescência, só que agora numa outra posição. E ali eu também tive uma angústia, porque eu achava que ele ia, a qualquer momento, morrer. Eu achava que ele ia
até naquela hora que há aquele canto, ele lá em cima, eu falei, aquele homem vai se jogar lá de cima. Porque o ego dele era fragilíssimo. E se ele viveu mais, talvez tenha sido porque a paternidade permitiu a ele ver o valor dele para alguém. Eu acho que foi aquela criança que, embora, né, buscasse aquele pai constantemente, sabia também das dificuldades, porque ela era uma filha parentalizada. Ela cuidava das coisas dele, ela pendurava a roupinha dela, uma coisa que normalmente as crianças de 11 anos tem alguém cuidando dela, né? E acho que 2 momentos que me chamam muita atenção da possibilidade dela não embarcar na do pai. Quer dizer, além daqueles que vocês trouxeram. Aquele banho de lama. É lindo. Porque a lama é o momento que você cria, que você forja, que você, né, trabalha. O ser humano veio da tal da terra lamacenta, né? E que eles se lambuzam, e ela pede, passa nas minhas costas, passa em mim e passa nele, como se fosse uma última tentativa emocional daquele pai viver, né? Mas ela tem uma coisa que ela ganha de uma mocinha que vai embora. A pulseirinha. Ela ganha uma pulseira de que está tudo pago para ela. Quer dizer, ali dá uma sensação de que ela tem um eu que vai fortalecer para ela seguir em frente, apesar da fragilidade daquele pai. E tem uma coisa muito interessante, que também me chama a atenção. Naquela hora que ela perambula pelo aquele hotel, coitada, perdida, né? Mas também se achando, ela vê 2 homens se beijando. É verdade. Né? Ela é beijada pelo aquele menininho, ela ganha tal pulseira, ela dorme encolhidinha no sofá. E quando ela chega no quarto, no dia seguinte, o pai pede desculpas a ela. Eu deitei na tua cama. Então, naquele momento, ele virou o adolescente, aquela jogada dele no mar, que poderia ser para uma morte ali mesmo, ele morrer mesmo, ele estava muito deprimido, mas ainda foi a adolescência dela que fez ele voltar. A gente não sabe quando ele morre, mas ele morre. Aquele foi o último ano dele com ela, né? Mas ele pôde não se matar frente a ela. Eu achei que isso foi assim, o que é de bom para aquela menina que fica perdida naquelas memórias, mas que ela encontra o pai dentro daquelas memórias. Né? Eu achei muito, muito bom a gente discutir sobre esses diferentes olhares, né? Essa ideia da lama tem aquele diálogo, né? Que é o diálogo quando ela vai falar sobre a Cleópatra, sobre morte e suicídio. Ali é uma coisa muito forte, que é morte e vida ali vibrando, né? E esse bilhete dele, esse cartão é muito, né? Uma carta de despedida, né? Esse cartão postal, uma coisa que vai ser postada. Quer dizer, ele não está com ela ali naquele momento. Então, esse detalhe é muito forte, né? A gente vai vendo como vai, foi o que você falou, ele suporta ali, né? Naquele momento, mas não tem uma hora que aquilo se torna muito maior que ele. Muito bom, obrigada, Sueli. Quem vai falar? E Rafaela? eu só vou complementar que ela também constituiu uma família, né? Tem lá um Isso. bebê que ela cuida. Tem a Então, companheira. né, tem a companheira, quer dizer, ela foi na vida, né? Ela caminhou, né? E pôde oferecer amor, né? Exato. Rafaela? Oi, boa noite. Gostaria de, dentro dos mergulhos, né, teve um que... Eu não estou conseguindo ouvir, desculpa. Você tem que falar mais alto, Rafaela, mais perto. Dá para ouvir. Agora está conseguindo? Tá, Tá melhor. Ok. É que um dos mergulhos que eles tiveram é quando ele joga o óculos para ela e só que o óculos não cai na mão dela. E aí ele começa meio que a insistir porque ela não pegou, meio que fica bravo porque ela não pegou.
e aí ele vai até o fundo para conseguir pegar. Aquela cena me chamou muita atenção, porque eu pensei que ele não ia voltar. Pensei que era uma desculpa, sabe, assim, uma questão inconsciente mesmo, para ir até o fundo de alguma forma perder a vida. E depois lá, quando eles estão juntos, ela diz, você sabia que eu não tinha pegado? Aquilo ali começou a me chamar a atenção ali também, não sei se vocês lembram dessa parte. Sim, né? É de novo um símbolo de mergulho, né? Não sei se eu consegui ouvir exatamente tudo que estava difícil, né? Mas se foi isso, Rafaela, assim, essa coisa de novo, de um símbolo de mergulho que é perdido, né? Quer dizer, a máscara, que é a máscara de mergulho, onde você pode olhar o fundo, né? Essa profundidade, se perde, não consegue recuperar, né? Não consegue resgatar. Então, tem um mergulho ali que é sempre um mergulho muito arriscado, né? Um mergulho muito desprotegido, né? Vulnerável, isso que a Sueli falou, né? De um ego muito frágil e de uma menina que fica ali como um ego auxiliar do pai, né? O tempo todo, nessa animação, coisa, tentando sustentar um pouco dessa tensão e essa fragilidade. E ela fica culpada, né? De perder a máscara, né? Vem a coisa da fragilidade, inclusive financeira do pai, né? Que ela pede desculpas, né? Que perdeu, enfim. Mas é isso mesmo. Eu não sei pôr a mãozinha. Quando eu puder falar, eu queria falar. Tá bom, pode falar. Quem Posso que falou? falar? Pode, não sei. Falar. Pode, claro, sim. Não, é Pode. uma cena que me chama muita atenção. Eu acho que dentro de tudo isso que a gente está falando, tem essa potência do filho de buscar nos pais, né, nos adultos ao redor, aquilo que eles precisam, né? E eu achei que quando ele faz o mergulho no mar, a gente não sabe se ele vai voltar daquele mergulho, né? O mar fica tão bravo depois, Isso. e aquele silêncio, né? E a cena seguinte dele, ele nu na cama dela. Deitado, E ela lutando para entrar naquele quarto que ficou fechado para ela. Ela não tinha mais acesso ao quarto, né? E ela se vira muito bem, né? Seja dormindo na recepção, esperando o tempo do hotel para achar uma chave e abrir o quarto para ela de novo, ela sendo conduzida por aquele funcionário que espera ela entrar no quarto, né? Então, assim, para mim, esse momento, confesso até que eu tive raiva, quando eu vi ele em cima da cama, nu, eu falei, mas ainda bem que ele não morreu, esse filho da puta, só faltava ele ter morrido nessas férias, me deu essa coisa assim, sabe? Só faltava ele morrer nessas férias. E é como se fosse o último ato dele se manter vivo até o final das férias. Isso. E ela, né? E ela, eu acho que ali eles é como se ela, para mim ficou muito assim, essa potência do filho de seguir o próprio caminho, independente da vulnerabilidade dos adultos, Isso. né? Porque ela, na ingenuidade dela, se arrisca muito. E nessas fendas, né, de descuido dos adultos, os filhos conseguem criar e achar o próprio caminho, né? Exato. Não é uma tarefa fácil, né? Mas foi muito marcante para mim, como se o mar tivesse cuspido ele de volta na cama, nu, né? E ali iniciasse uma coisa nova para os dois, né? De separação mesmo, de cada um vai ter que cuidar de si. Exato. Você sabe que eu senti medo nessa parte, que ela começou a zanzar pelo hotel? Eu senti muito medo por ela. Senti muito medo. Eu senti medo, aquele momento que o menino dá um susto nela, eu falei, pronto, né? Daquele que fica essa tensão, ela tentando, né? Voltar e ela se perde, aquela sensação, isso que você falou, né? Esse lugar, né, de estar ainda, tem uma maturidade nela, mas tem uma vulnerabilidade, né? Ela é uma criança. Isso é muito... Eu também senti uma angústia, né, grande nessa parte. E é um lugar de abandono que fica contrastado com aquela outra imagem que eles dois estão num flutuante e ele falando que quer que ela converse com ele, que ela conte para ele.
tá tudo acontecendo na cara dele, né? É só ele abrir os olhos, né? Mas ele quer se mostrar muito aberto para ela, né? E ela olha assim como adolescente, né? Como nossos filhos olham para ele, tá bom, vou contar, tudo bem. Espera que eu conto. E é bonito porque, ao mesmo tempo, assim, né, se a gente pensar, tem uma coisa que é essa coisa também de que a parentalidade, ela tem uma vulnerabilidade. Nós também ficamos vulneráveis como pais, em muitos momentos, né? Nós também ficamos, muitas vezes, sem saber o que fazer e também temos os momentos de descuido. Então, eu acho que é bonito que ele oscila, né? Ele toma consciência que ele está saindo fora, aí ele volta, né? De repente, ele volta e quer ser esse pai. Né? Então, é uma passagem forte essa. E é uma oportunidade, eu acho que tem essa coisa da fenda do descuido ser uma oportunidade. Exatamente. Do essencial do filho poder aparecer, né? Fora da sombra dos pais, né? Eles se encontram também, o encontro de almas ali é na vulnerabilidade dos dois. É o momento em que ele está vulnerável na cama, e é o momento que a hora que ele sai andando, e é o momento que ela também fica vulnerável, até voltar, né? Então, tem um encontro aí dessas vulnerabilidades, que é o momento que aí cada um volta, como você disse, diferente, né? Tem transformação. O filme muda, né, de tom. Mas eu posso falar só uma coisinha? Só um pouquinho, Sueli. Nessa vulnerabilidade, eu acho muito expressivo que quando ele deita nu na cama dela, ela tenta entrar, a porta está trancada. Trancou para ela não entrar. Então, e o grande símbolo que aparece, várias pessoas falando do mergulho, porque eu acho que esse filme é um grande mergulho nas suas memórias, dores e resgates dolorosos, que eu acho que isso fica, claro, no filme, nas imagens, e um grande mergulho mesmo. Tanta melancolia, tanta dor e tanta porta fechada. Exato. E todo Mas grande aí eu quero mergulho falar uma coisinha, arriscado, né? Fala. Eu queria falar só uma coisinha. Claro, claro. Mas ele já tinha dado o tapete para ela. Ele já tinha dado o tapete para ela. Esse foi o ponto onde ele entregou a alma dele e ele disse, agora eu posso ir embora. Né? Ele não morre ali, mas ele sabe que ele vai morrer. O tapete era para ela. É um legado, né? Como se fosse um legado. Exatamente. Né? Lembrei muito daqueles tapetes voadores onde a gente... Né? Porque aquela plataforma também onde ele fala, diz tudo para mim, minha filha, é um lugar que também está balançando, está... Né? Está instável, né? Está instável. A Marilda e a Cristiana, né? Estão de pau, né? Quem vai falar primeiro? Marilda, né? Marilda acho que estava na frente. Oi, gente. Oi, querida. Ieda, muito obrigada mais uma vez aí pela quantas coisas. Nossa, a gente vai falando aqui, a gente tem vontade de assistir o filme mais várias vezes, porque acho que a gente já perdi muita coisa que foi falado aqui. Eu assisti o filme, assim, eu mergulhei muito no filme, eu fiquei muito angustiada, assim, foi muito difícil, eu não aguentava mais essas férias, ele falava, a gente não vai terminar nunca essas férias, eu fiquei pensando assim, ele está sem grana, ele não está podendo gastar dinheiro, por que não vão embora? Por que não termina isso? Foi me dando uma angústia tão grande, assim, fui entrando muito fortemente, assim, que eu realmente fiquei contando o momento de terminar. Então, realmente é um filme que mexe demais com a gente, e concordo com muitas coisas que foram faladas aqui. Agora, eu fiquei com uma cena na minha cabeça que eu não sei se vocês viram, que é uma das cenas finais mesmo, onde ela abraça ele naquela discoteca, sei lá o que era aquilo. Isso. E em algum momento ela está tentando segurar ele, abraçar com ele, e a sensação que eu tive é que ela empurra ele. Ela empurra. Tem uma hostilidade, tem uma misto, né, de amor e hostilidade ali perpassando, com certeza. Isso mesmo. Ah, tá. Então não foi coisa da minha cabeça, não. Não. Ela tem momentos que ela olha, ela fica com raiva. Você vê que ela está com raiva dele, né, naquela imaginação. Aí ela abraça uma hora e uma hora ela empurra ele mesmo. É verdade isso.
Tá, então, assim, super interessante, gente. Muito obrigada aí pela oportunidade, demais. Obrigada, Incrível, tem que querida. assistir umas 4 vezes o filme de novo para É entender. gostoso ouvir, né? É porque a gente vai ouvindo todo mundo, vai dando vontade da gente ver mais, né? Coisas que a gente escapou, é muito detalhe mesmo, né? Muito bom, obrigada. Obrigada, Marilda. Cris, Oi, gente, boa noite. Eu sou a Cristane, tudo falo bom? da Cidade do México. É um grande Ah, prazer fazer parte disso aqui, é a minha prazer, primeira experiência. Eu prazer. achei o filme incrível. Se a gente pegasse cada take, seria um tema a ser discutido aqui, né? E muitos aqui já foram abordados, mas, no meu entendimento, a palavra central é amor. Entre dar e receber amor, entre a falta, essa questão toda. E o que me chamou a atenção é que o quarto deles era um final de corredor de 501, onde 5 mais 1 são 6, e 6 está relacionado ao amor, e era a única porta escura. Nossa. Então, assim, tipo, era o fim da linha, né? Então, aquilo ali me tocou. A questão do tapete também, esses tapetes, eles são, de certa forma, únicos, porque são feitos à mão, né? De uma delicadeza, o tato dele, a sensibilidade, e é algo como se fosse feito para sempre. São tapetes que passam de gerações, inclusive, né? Porque são coisas realmente muito exclusivas, então aquilo ali me transmitiu também quando eu vi, quando ela sai da cama, né? Que a gente vê o tapete que está com ela, Pezinho, né, aquilo ali foi assim, foi ele para sempre para ela. Eu trouxe isso. E a questão dos parabéns lá, e que ele está lá no topo, para mim significou que ele recebeu o amor que ele nunca teve. E aquilo ali foi o ápice, então ele estava pronto para partir. Olha que bonita essa visão. Muito interessante, olha, como cada pessoa vai trazendo um recorte, né? É tudo duro, assim, né? A condição da menina, da reação dela, da inteligência, da questão da exploração dela, da liberdade dela, tudo lindo, no tempo dela, né? E ele querendo pertencer, em ser amigo dela, mas eu entendi ali que enquanto ela trabalhava aqui, ele subia, e ele chegou ao ápice, que foi o único amor que ele teve. Uhum. Pois é. E é bonito o que você falou, sabe por quê? Porque é o amor e a dor juntos, né? Quer dizer, o Hillman fala dessa união, né? Que o prazer e a dor são lugares muito afins, na verdade, né? Tem uma beleza Tem nisso. gente que se bloqueia para o amor como uma condição de proteção para não sofrer. Isso. Mas é um lugar, né? Que eles estão juntos, né? Tem uma beleza aí nessa questão do fazer alma de amor e dor, que é a história de Eros e Psique, né? O Eros e Psique tem uma filha chamada Volúpia. Então, isso é uma coisa muito mitológica que você está falando. Essa proximidade da beleza com a tristeza, né? Que não é só uma coisa de rima, né? Que a gente está fazendo, mas é isso, né? As músicas, os filmes que tocam nisso que você está trazendo, o tema do amor, eles levam para esse lugar, porque é o lugar da vulnerabilidade, né? Você, quando você ama alguém ou é amado, você está num lugar de entrega. Você vai se despir. Você abre a guarda. Abre a guarda, Pai, filha, homem, mulher, enfim, não interessa, né? Quer dizer, qualquer tipo de amor você vai ter, né? Essa vulnerabilidade, essa entrega para o outro. Quem é esse outro que vai ou não, né? Me corresponder, vai ou não estar comigo? E é o outro que levanta o outro dentro de mim que eu não conheço, né? O estado de vulnerabilidade levanta um outro que a gente não conhece, né? E ali, talvez a última cena dele, né, em que ele passa por um corredor branco, ali também me transmite que ele estava pronto. Ele vai embora ali naquelas luzes, ali é que acaba. Na verdade, daí é ali que acaba, né? Pois é. Exatamente. Era isso que eu tinha para buscar. Aí, eu tenho que falar um pouquinho essa ideia toda. para pegar a Cristina aí nessa coisa do amor e dor. Fala. Tem uma música muito velha que fala isso. Mora na filosofia, para que rimar amor e dor?
É E isso. meu corpo ficasse marcado. Muito bem, que ótimo. Até música a gente está. Estamos. Que ótimo, Sueli. É a Ana, Então né? vai, Ana Su. Pode falar. Olha, eu fiquei assim, suspense o filme inteiro. Para mim, eu acho que tudo poderia acontecer por um triz o tempo inteiro, né? Tudo de melhor, de mais. Eu fiquei. Teve momentos que claro que ela tinha que viver aquela história com o pai, mas eu dizia, cadê a mãe? Não é? Então, eu achei um filme assim, de uma delicadeza, de uma forma de expressão assim, encantadora, não é? Me chamou a atenção o momento que ele chega no hotel, que ele cobre ela. Em seguida, ela cobre ele. Não é? Eu achei linda essa imagem. Que ele reclama que só tem uma cama, né? E aí ele cobre ela e sai para a varanda. E tem um outro momento que ela cobre ele e sai para a varanda, como se eles estivessem vivendo momentos afins. E aí eu fiquei na minha fantasia, eu fiquei imaginando, será que naquele momento que ela está ali, ouvindo o choro do filho e revendo as cenas, será que ela tem 31 anos? Talvez. É possível, olha, é possível. É bem possível, Bem, pelo aspecto físico. Eu fiquei ali, né? Eu entrei nessa história. Será que ela tem 31 anos naquele momento? Que aquele choro ali É o se envolve. aniversário dela, inclusive, né? A companheira É o fala. aniversário dela. Eu fiquei na minha fantasia, eu digo, será que ela está fazendo Ana isso? Su, pode ser. Pode ser. Não é? Eu fiquei imaginando isso. Ótimo. Eu achei assim um filme encantador, assim, para mim foi uma coisa assim surpreendente, encantadora assistir, né? Um amor, uma história de amor mesmo, como algumas pessoas falaram, né? Uma história de amor muito intensa, muito forte, né? Então, aquela despedida ali, que ela vai e volta, fotografa, que ele fotografa, né? Que aquela imagem marca, né? Aí eu fiquei imaginando Hilma mesmo, a imagem ficou, né? A imagem ficou. Muito lindo, muito lindo. Apesar da ausência dele, a ausência dele não era por falta de amor, era por fragilidade. Não é porque ele era um pai ausente, né? Por falta de amor. Não é falta de amor. E eu estou lendo um livro da Susan Schwartz, e ela diz aqui um negócio lindo, ela diz assim, quando o pai é ausente, ele negligencia o relacionamento com ela. Ele passa, então, a ser associado com anseio, tristeza, amor frustrado, raiva, fúria, opressão e desejo. Né? Exato. Noeli, fala o nome do livro, porque alguém perguntou no chat sobre essa... O efeito da ausência do pai nas filhas. Muito legal, muito bem escrito, muito interessante. Eu fiquei encantada. Obrigada, viu, Ieda? Achei, assim, uma escolha incrível. Eu que agradeço, né? Eu estou aqui aproveitando também as associações de todo mundo, que delícia! Obrigada a vocês. Tem mais uma pessoa aqui, né, com a mão levantada? Pode falar. Oi, Ieda, prazer, meu nome é Léa. Tudo bom, Léa? Tudo bom? Prazer. Tudo jóia. Eu não sou psicóloga, sou terapeuta ocupacional de formação. Me encanta essa discussão e essa interpretação de todos, que cada um traz uma, né? E a minha interpretação aqui, primeiro que essa discussão é tão rica quanto o filme. Se você olhar, são tantas coisas que a gente pode... Exato. E uma das coisas que me trouxe foi que na última cena dela, o rosto dela de tristeza, de aflição, eu não sei muito bem identificar um único sentimento que tinha naquele rosto, mas me pareceu um pouco
a repetição do rosto que o pai trouxe durante todo o tempo que estava com ela, né? Acho que a gente associando um pouco com a cena dita de que ele cobriu ela primeiro e depois ela cobriu, foi a mesma sensação que eu tive do rosto dela no final, pensando no rosto que ele trouxe durante todo o tempo do filme. Não sei se eu viajei, mas isso não, eu acho que tem um espelhamento, você tem toda a razão, existe uma relação ali de espelhamento, porque ela, de alguma maneira, além do tapete, né, além da gravação, além das fotos, ela também ela fica ruminando, né? Ela tem um aspecto melancólico e nostálgico, ela herda isso também, desse pai, da ausência desse pai. Ela tem. Né? Não tem como, quer dizer, se ela tem depressão ou não, isso aí já é especulação, não é nesse nível, mas que o filme, ela revendo essas cenas, você vê no rosto dela, expressões dela, uma expressão de nostalgia, de dor, de melancolia, de tristeza, né? Então existe, isso é outro legado que fica para ela também, né? Enfim, mas muito bem observado, Léa, prazer, bem-vinda. Prazer, muito obrigada. Obrigada. Dê. A gente tem pouco tempo aqui, né, Cris? Estamos no fechamento. Passamos. Então, estamos na prorrogação. Da prorrogação, né? Muito boa né, tudo isso que você trouxe. O tempo todo eu vou aqui pensando, mas aqui dá para pensar no suicídio de alma, né? Tudo que o Hillman falou lá, né? Dá para a gente pensar na obra inteira do Hillman a partir desse filme, o tempo todo. Bem que você disse no começo, né? Não sei se todos estavam aqui, mas lá quando a gente entrou, você falou, né, que iria fazer essa leitura arquetípica, né, e trazer o tempo todo aí. Inclusive a ideia que está no Ficções que Curam, porque eu fiquei imaginando ela vendo e revendo, né, essas imagens representadas ali pela fotografia e pela filmagem, mas as imagens que se apresentavam, porque essa é a ideia de imagem para o Hume e para o Jung, né? Uma apresentação e não uma representação, mas isso conversando o tempo todo e ela tentando encontrar uma ficção que pudesse curar, né? Aquela dor tão profunda, com essa experiência toda que ela viveu, não é? Perfeito. E é isso, né? Porque, na verdade, exatamente essa ideia, né? Cada um de nós aqui, você vê que foi procurando a sua própria ficção, né? Quer dizer, tudo que a gente vive nunca vai chegar no real, né? Como diz o Lacan, a gente nunca chega no real, não existe esse real. Então, porque ele é inatingível, tudo está sempre em torno da imaginação, da memória, de fragmentos, de recortes, das nossas necessidades, né? É isso mesmo, Dê, eu acho que é bem por aí mesmo. É a ficção que é possível para ela contar. Ela deve, né? Ela vai vendo e vai criando nessa história. Quer dizer, a própria narrativa do filme, ela pensando, né? Pode ser ela mesma reconstruindo, né? Porque a gente está vendo o filme, mas se a gente pensa como memória, é como se ela fosse vendo aquilo ali e ela vai contando pedaços, né? Da história ali, todas essas partes. Mas ótimo, isso mesmo. E tem um momento, acho que é no Ficções que Curam mesmo, que o Hillman vai fazer uma analogia com o tapete, com as tramas do tapete. Isso, né? Exatamente. A imagem do tapete também está ali o tempo todo. Exatamente. Né? Isso mesmo, bem lembrado, é isso, né? Todas essas tramas, né? As tramas, se a gente pensar, que palavra é essa também, né? Uma trama, quantas tramas surgiram aqui que a gente está falando, né? As tramas do vínculo. Isso. E vão Flávio, sendo, você... né? Flávio, comentar. Você gostaria de falar e depois a gente vai caminhar para encerrar, porque a gente tem horário para finalizar. Coisa bem rapidinha que eu lembrei aqui, não sei se foi até desatenção minha, mas eu percebi que as cenas eram sempre no claro, no sol e à noite. Isso. E só no final tem um pôr do sol. Não sei se, né? Aí tem uma cena já mais para o final, que é a única cena, que é o pôr do sol, né? Acho que acaba conversando com o título também, né? Pois é, é isso. É o after sun, é o depois. É bem isso mesmo. A hora que o sol vai se pondo, vai escurecendo, né? É bem isso, bem lembrado.
Ieda, você trouxe uma apresentação. Ah, Lunalva quer Só falar. uma pitadinha de Ô, nada, assim, Lu, fala! agradecendo muito, muito. Nossa, eu fiquei bastante emocionada. E no final eu fiquei pensando, os pais protegem tanto, né? Esse grande amor da menina, eles protegem tanto a vida. Eu lembrei daquele A Vida é Bela, né? Daquele outro filme. E esse pai, ele deu para mim, para a minha história pessoal, para minhas feridas, né? Eu acho que ele entregou para essa filha uma preciosidade que é a finitude. Preparar a pele para a finitude, que é real, né? E é uma experiência dolorosa, mas é riquíssima poder incluir, né, isso na nossa pele, né, na nossa alma. Muito lindo isso, Lu. Isso. Muito lindo, porque de uma forma ou de outra, né, na linha de suicídio e alma, né, como a Dê lembrou, né, por mais triste e doloroso que seja, também foi o ensinamento, né? Os ensinamentos dos nossos pais também são pelas faltas, né? São aquilo, as ausências também colocam a gente para ter que criar em cima, né, do que ficou faltando. Com certeza. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu, Lu? Ieda, você trouxe uma apresentação e foi vetor de uma discussão à altura do filme. Parabéns, viu? Obrigada, Estamos querida. todas emocionadas e agradecidas a sua participação aqui no Cineclube, viu? Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite, agradeço todas essas associações que eu vou levar, vou guardar aqui comigo, vou rever o filme mais uma vez, e foi um prazer, foi uma delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, muito Ieda. obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, Beijo. boa noite. Obrigada, tchau. Tchau, Ieda.